Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa! Olha aí, a gente novamente aqui trocando ideia a respeito de Londrina, mas principalmente neste exato momento, neste podcast, o episódio é em comemoração aos 55 anos da UEL. Lembra aquele curso praticamente de extensão, aquelas aulas que nós estamos fazendo junto com os professores e a universidade? Pois bem, esta é mais uma daquelas aulas no bom sentido, aberta à população, mas principalmente fazendo com que você entenda um pouco mais da importância dessa universidade na cidade de Londrina. Tema: a UEL e o desenvolvimento de Londrina e do norte do Paraná. Para tanto, aqui estão Ricardo Faria, professor de floricultura, paisagismo, biotecnologia da UEL. Rapaz, professor de floricultura, esse cara não deve ter sossego quando ele senta numa mesa, as pessoas descobrem isso. O que deve ter de curioso numa mesa de bar, batendo papo, os familiares, todo mundo. Ó, professor, se planta isso com aquilo, dá o quê? Ah, lá em casa tem tal bichinho comendo minha planta. Isso deve ser muito interessante. Doutor em genética e biologia molecular pela Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de La Laguna, na Espanha, e na University of Florida, dos Estados Unidos. Atua na área de agronomia, com ênfase em floricultura, cultura de tecidos, manejo e melhoramento genético de orquídeas e flores tropicais. Orquídea? Se o pessoal souber da orquídea, rapaz, vai fazer fila para falar com você. É responsável pelo orquidário e pelo Laboratório de Culturas de Tecidos da UEL. Orienta alunos em diversos níveis e também parcerias internacionais com instituições dos Estados Unidos e do Chile. Autor de 8 livros técnicos e coordenador da coluna Flores e Paisagismo da Rádio UEL. Ricardo, bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcão. Bom dia a todos. É um momento, de grande alegria poder aqui comentar sobre os projetos da UEL. Praticamente a UEL faz parte da nossa vida. Então é um momento, de grande alegria poder compartilhar com todos os amigos de Londrina esses conhecimentos e convidá-los, desde já, para ir conhecer o orquidário da UEL, que está entre os maiores orquidários do Brasil. Ó, que maravilha isso! Aberto ao público. Aberto ao público. Sem custo. Sem custo. Dia da semana. Quinta e sexta-feira, das 8 às 15 horas. Olha que maravilha! Vai lá, ganha mudinha, não? Ganha mudinha, conhece o orquidário e faz um passeio. Uns 4 ônibus para ir para lá. Faz um passeio bem gostoso. Sensacional. É grande mesmo? É grande. Nós temos 9 orquidários, Temos o laboratório de clonagem e os alunos, quintas e sextas-feiras, estão preparados, então, para receber a comunidade externa, tanto para aprender um pouco mais sobre as orquídeas e também quem quiser adquirir plantas e colaborar com o projeto. Vai ser uma maneira bem legal. Laboratório de clonagem. Agora eu já vi tudo, cara. Imaginou? Aquele cientista que fala assim, ó, se plantar essa, mais essa aqui, aquela pequenininha, nasce que cor? E aí vai, né? A orquídea dá essa possibilidade pra gente, né? Exatamente. O melhoramento genético, as hibridações, faz com que a gente consiga em várias combinações, cores diferentes. E lá nós temos mais ou menos 200 espécies de orquídeas. Uau! Então é um local bem legal para visitar. E não só orquídeas, como também outras plantas ornamentais. Muito bem. Célio dos Santos Costa, diretora da TV UEL, formado em jornalismo, especialista em fotografia, mestre em comunicação visual, funcionário da UEL desde 93. Eu tinha cabelo naquela época. Foi técnico de laboratório de fotografia do SECA até meados de 2009. Tornou-se repórter cinematográfico pela TV UEL no final de 2009, função que exerce até hoje conjuntamente com o cargo de diretor da TV UEL. Iniciando em 2018 até atualmente, ou seja, 16 anos na UEL, na TV UEL, e desses 7 na direção da emissora. Ô Célio, bom dia, cara. Que bacana você estar aqui. A gente sempre conversou sobre comunicação, sobre televisão, né? A forma com que cada vez mais você precisa ultrapassar, né, os limites da universidade, e a TV UEL sempre muito presente. Obrigado pela sua presença, viu? Ô Marcão, eu que agradeço a oportunidade da gente estar aqui com você. Eu que já conheço também você há bastante tempo, né? Nós somos da mesma área, né, de comunicação e, enfim, a gente está sempre trabalhando, né, para divulgar as atividades da universidade. Então, a TV UEL, que é o órgão suplementar mais novo, né, da universidade, nós já temos 16 anos, eu estou desde o início, né, na TV. Comecei lá com a professora Rosa Belin, que é a fundadora da Rádio UEL, da TV UEL. Depois passamos ali com a professora Neuza Maria Amaral como diretora também, né? Primeiro foi a Rosinha, depois a professora Neuza e agora atualmente eu. E a gente dando continuidade, né?
as atividades, tentando mostrar o máximo possível, né, da universidade pela TV, o UEL também, que é uma mídia muito forte, né? E é como eu estava falando aqui com o professor Ricardo, o professor Wander, que a universidade é tão grande, tem tanta coisa que por mais que a gente mostre, a gente não vai conseguir mostrar. Uma cidade. Então essa oportunidade que você traz, né, os pesquisadores, não sou eu, no meu caso eu não sou um pesquisador, mas sou um divulgador do que eles pesquisam. Então trazer esse pessoal para conversar sobre vários temas que a universidade tem é uma forma de divulgar a universidade, que ela é potente, que ela é grande. As pessoas conhecem bem a universidade, mas ainda precisam conhecer mais. Bem mais. Porque é isso que você falou no início, que às vezes a gente está muito fechado dentro da universidade. Exato. Então, a gente tenta se estruturar, né, com a comunicação. No caso nosso lá, a Rádio UEL, a TV UEL e a Com. A gente trabalha firmemente, bastante, para poder mostrar a universidade. É muita notícia todo dia, né? Muita notícia. Então, seja no ensino, na pesquisa, na extensão, são atividades das mais variadas. A área da saúde, áreas biológicas, ciências agrárias, enfim. É um mundo daquela universidade que a gente, né, sabe da existência e das coisas que acontecem lá, e nós procuraremos sempre mostrar o máximo possível. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre que precisar, sempre que precisar. Wander de Lara Proença, professor do Departamento de História da UEL, é graduado, mestre em doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, tem pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre a historiografia do Paraná. Atualmente coordena projetos de pesquisa pela UEL sobre a historiografia de Londrina e sobre a presença religiosa no norte do Paraná. Ô, Wander, só sobre a presença religiosa a gente já fez um monte de podcast aqui. Bom dia, mais uma vez, você que é praticamente sócio desse podcast. Olá, Marcão, bom dia também aos nossos ouvintes, aos colegas que estão aqui participando também do programa de hoje. Sem dúvida, tem sido muito rico esse momento de parceria, trabalhando também por meio da Rádio Paiquerê. A gente gosta sempre de ressaltar isso e agradecer por esse espaço que a Paiquerê tem nos dado, porque nós estamos falando com um grande público não só aqui de Londrina, mas de toda a região, e hoje por meio das mídias, alcançando lugares muito distantes. E poder falar da universidade, daquilo que acontece lá dentro. A gente estava dizendo aqui, a UEL tem hoje um público de 25 mil pessoas que diariamente circulam ali pelo campus. Cidade, só né? 25 mil, é uma cidade, é maior do que muitas cidades do Paraná. E só de estudantes são 18 mil entre graduação e pós-graduação. E a UEL está inserida, né, no dia a dia da comunidade, mas a gente gostaria de falar mais, trazer mais informações. E que prazer receber sempre aqui os nossos convidados. Claro, a gente tem uma audiência rotativa do rádio, só relembrando que nós já estamos numa série, já trouxemos aqui reitores, ex-reitores, gente graduada em diversas áreas, saúde, educação, e temáticas dos diversos setores da universidade. E hoje não será diferente. Então, nessa roda de conversa, nesse bate-papo, acho que vai ser um momento muito rico para a gente conversar com a comunidade. Que bom, mais uma vez, estar aqui. Muito bom. Eu vendo agora o Célio aqui, eu imaginei se a gente depois pudesse fazer um combo, não é? Isso. A gente faria aqui, faria com a TV e com a rádio da universidade. Olha lá, Célio. Olha aí. Legal, dá para fazer um combo. Agora a tecnologia nos permite isso, hein? Com certeza. A gente 3, 2, 1, pá, entramos junto. No mesmo momento, no ar. Maravilhoso, vamos pensar. Vamos pensar nisso, não? Vamos misturar isso? É legal, mais hein? uma proposta. Atenção, Ampliar. entrando no ar o combo, o UEL Paiquerê, não é? Nas nossas redes sociais. Isso que você falou, né, Marcão? Um projeto de extensão que o NDPH, o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, né, cujo diretor é o professor José Miguel Arias Neto, que já esteve conosco e vai estar em outros programas aqui, que tem justamente esse cuidado de gerar uma memória dos 55 anos da universidade. E tudo está sendo gravado, documentado, também no NDPH. Então vai ficar como um grande acervo dessa memória da universidade. Ô, Marcão. O Miguel comentou isso comigo no começo, exatamente por causa disso. Que tal a gente fazer disso uma memória, um legado, né? Para a gente poder fazer isso, a verdadeira extensão de tudo isso que nós estamos comentando, né? Ô, Marcão, se me permite fazer uma parte, essa semana a gente está fazendo uns materiais em conjunto com a Com e Rádio UEL, sobre os 55 anos da universidade. E aí o Pedrinho Livorati, que é o jornalista da Com, muito articulado, a gente conseguiu conversar com o professor Ascencio Garcia, que foi o primeiro reitor, e aí ontem estivemos em Curitiba, gravamos com o Paulo Pimentel, que é o criador das universidades. O Paulo Pimentel. Isso, está com 97 anos. Então Lúcido.
lúcido, Fortão? forte. Ele caminha um pouco com um pouco de dificuldade, porque ele fez, eu acho que uma cirurgia de Não, coluna, 97, mas né, ele amigo? está andando sozinho. O homem está inteiro. Olha que interessante. Lúcido. Então, a gente foi conversar com ele sobre a criação das universidades Foi. lá em 1970. Ele conta os detalhes e tal. Então, só para trazer Sensacional. essa questão que a gente está falando dos 55 anos da universidade, então ele fala de todo aquele começo, as dificuldades que tinha lá. Então, só para complementar que você citou, né, os 55 anos da universidade e as transformações que a cidade, né, e o município, certeza. tudo recebe. Você por conta das mostrou para o universidades. Dr. Paulo, o Pedrinho, O Pedrinho que fez a entrevista mostrou com para ele o quanto é que até hoje o que é a universidade, ele, por intermédio da universidade, a universidade através dele também, transformaram essa cidade. Né? Isso, É bom porque atualizar a pessoa. Foi esse né? comentário, porque pensa bem, lá em 1970, alguém trazer uma ideia de descentralizar, né, a educação pelo estado do Paraná, colocar uma universidade em Londrina, uma em Maringá e uma em Ponta Grossa ao mesmo tempo. Isso. Se pensar que a Universidade Estadual de Londrina era no Perobal, que hoje chama, né, era Fazenda Perobal, era lá no meio do mato, era longe da área central. Mas assim, ó, a visão das pessoas de que esse momento seria o desenvolvimento dali para Olha frente só. de uma cidade, de um município de uma forma diferenciada. Exatamente. E ele fala muito isso. Que bom. Gerson Guarientes Júnior, engenheiro civil, vice-presidente da CIL e do Sinduscom Norte do Paraná. Esse senhor é graduado em engenharia civil pela UEL, é pós-graduado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui MBA em gestão de negócios da construção civil pela Faculdade Arthur Thomas. Empresário do setor da construção civil, é proprietário da CGE Engenharia Limitada. E professor aposentado da UEL, atua no Sinduscom Norte do Paraná desde 2002, tendo sido presidente na gestão 2011 e 2013 e atualmente ocupando o cargo de vice-presidente na gestão 2004-2026. Também integra a Associação Comercial e Industrial de Londrina, ACIL, onde foi diretor de Relações Institucionais na gestão 2023-2025 e é vice-presidente na atual gestão de 2025 a 2027. Gerson, bom dia, você está por link, em que cidade o senhor está? Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela paciência de me escutarem à distância. Nós estamos num congresso da FACIAP em Foz do Iguaçu. É um congresso anual que a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Paraná faz. Estamos aqui representando a CIL e, assim, muito felizes de poder participar desse podcast. Eu escuto, não ao vivo, né, ou no horário normal que passa, mas normalmente eu escuto na sequência. É um programa de muito sucesso, entre os muitos programas de sucesso da Paiqueria 91.7. Ô Gerson, como é, meu amigo, que foi estudar engenharia civil na UEL naquela sua época? Não que tenha tanto tempo assim, mas só para você rememorar quando os seus cabelos eram pretinhos. Eu estava olhando os meus colegas da universidade, eu estou começando a ficar numa fase que eu começo a falar as coisas e a pessoa fala assim, mas eu não tinha nascido ainda. Eu falei, vixe, a coisa está indo longe, viu? Mas eu até estava aproveitando a memória do César, aí, falando do Célio, aliás, falando sobre o Perobal. Nossa família chegou em Londrina em 72 e a gente tinha vamos dizer, uma mania, uma programação de domingo à tarde e visitar sair a andar de carro. E eu lembro muito bem de ter ido ver um caminhão de terra, uma poeira daquelas no domingo à tarde. Fomos no CCH olhar as obras que estavam começando da universidade. Então, vamos dizer, eu piso no campus universitário desde 72. Olha só. Mas, objetivamente, eu fui fazer técnico de edificações no Ipolon, no segundo grau, e era meio automático você imaginar que iria fazer engenharia. Acabamos fazendo engenharia civil de 77 a 81, e um pouco na sequência, 2 anos depois, me convidaram para dar aula como professor convidado, né? Na época não era definitivo, e eu acabei ficando de 1983 até 2019 dando aulas na engenharia civil. O que
a gente percebe e o quanto é que não só a universidade ela atrai, mas, obviamente, ela retém. Ela retém. Não é verdade, professores? Isso. Não é? Retém. bem isso. Porque em outros programas nós percebemos, já fizemos isso em outros programas, a quantidade, milhares e milhares de alunos que passaram pela universidade. Além de formados, essa universidade ela reteve essas pessoas, ela conteve essa evasão e a cidade absorveu. A maioria dos grandes profissionais hoje em Londrina foram oriundos da universidade, não é, professor? Nas diversas áreas, né, Marcão? Eu costumo dizer, o pai que vê o filho indo para a escola, tem ali uma professora graduada na UEL, né, o atendimento do médico no consultório, andando pelas ruas, a engenharia, a arquitetura, né, na área agrícola, quanta coisa desenvolvida no norte do Paraná, que tem a marca da UEL. Então, a UEL está no nosso cotidiano. E não só a UEL, as cidades adjacentes. Quantos estudantes vêm para a universidade? A gente vê ali no campus, no horário de aulas, diversas vans, ônibus, trazendo estudantes, de um raio aqui de 100, 150 quilômetros. E são estudantes que também se formam aqui, permanecem na região e são bem importantes para o desenvolvimento regional aqui do norte do Paraná. Né? Ô Sapia, quais são os projetos hoje em desenvolvimento? Marcão. Oi. Pode falar, amigo. Só fazer um comentário. A gente às vezes acha que as coisas acontecem por coincidência, mas o curso de engenharia civil foi o primeiro do interior do estado. Nós só tínhamos curso de engenharia civil na Federal na minha época. E isso aí é do começo dos anos 70. E o que acontece? Por uma coincidência, que não é uma coincidência, no início dos anos 80, a construção civil de Londrina tem um boom fantástico, alicerçado pela técnica toda apresentada para a comunidade e o treinamento dos profissionais que começam a sair da universidade e vir para o mercado fazer grandes transformações. Não, eu imagino, porque nós temos a Londrina, que ela era conhecida por a sua pecuária, sua agricultura, principalmente depois de 75, com a geada, não é? E ela se transformou no espigão no norte do Paraná, exatamente em função das tecnologias aplicadas. E não é à toa que hoje nós temos grandes construtores que são relevantes no Brasil inteiro, oriundos dessa época, né? Dos engenheiros, não é verdade? Ô Marcão, só complementando também o que o Jefferson está falando, que ele fala que é, né, o primeiro curso e tudo mais. Então, a universidade foi criada com 5 cursos isolados. Nos primeiros 4 anos do professor Arsêncio, ele diz que já foram implementados 17 cursos. E hoje a Universidade Estadual de Londrina tem 53 cursos e 2 cursos à distância. Então aí dá para ver o crescimento, conforme a sociedade vai se transformando, vai avançando, os cursos vão chegando. Para você ter uma ideia, tem um curso bem recente que é o Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Então você imagina um curso desse porte dentro de uma universidade. Isso são projeções futuristas, né? Você já está preparando um público agora, chega lá um jovem de 18, 20, 22 anos, que vai se preparar para uma tecnologia avançada que a gente está vendo agora e que ainda ela vai crescer muito, que a gente nem sabe que caminho vai levar, mas a gente sabe que é esse o caminho. Então, a universidade está em constante transformação, agregando novos cursos, e é isso. Em 1970 era 1, era 2, era 5, e agora nós somos tantos. Então, perfeito. E aí, respondendo a respeito Ricardo, a respeito do desenvolvimento atualmente no orquidário, tem projeto em desenvolvimento e esses projetos eles contribuem para o desenvolvimento também da nossa região? Sim, o Orquidário UEL, né, nós trabalhamos em média com 10 alunos por ano. O curso de agronomia UEL hoje está entre os melhores do Brasil. E ali nós temos reuniões com muitas ideias, desde atender, né, o produtor aqui de Londrina, como da região. Então, agora nós temos um projeto bem interessante, aprovado pela SET, que é a biofábrica de plantas. Então, nós temos na UEL uma indústria, pela técnica da clonagem, para produzir milhares de plantas ornamentais. E a nossa ideia é fomentar a floricultura em Londrina e região. Hoje, 80% a 90% das flores vêm de São Paulo. E, com esse projeto, nós já estamos sonhando que, futuramente, Londrina vai ser destaque também na produção de plantas ornamentais. O Brasil, hoje, ele respira Olambra, né? Então, no estado de São Paulo, a cidade de Olambra,
hoje é uma referência, eu acho que até aqui na América, viu? Porque não Sim. tem cidade com tanta flor como Olambra. Aí a UEL falou, podemos também, quem sabe, né? Então, morder um pouco desse mercado. Nós até levamos os alunos para eles terem essa noção, né, da importância. A floricultura, ela movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano. E muita gente não imagina, né? Quantos eventos, casamentos. Esse mercado é forte assim, Esse mercado é muito forte e ele cresce em média 8 a 10% por ano. E outro projeto que nós também estamos com o apoio da SET, além da biofábrica, é o projeto da seda. A seda que transforma, né, o fio da seda. Nós fazemos a clonagem de plantas de amora. Então, a amora é o alimento para o bicho da seda. E a melhor seda do mundo sai aqui do Paraná. Graças à tecnologia, né, que tem um grupo da UEL, coordenado pela professora Cristiane Cordeiro. Então, né, para nós é uma grande alegria, né, saber que o fio da seda que sai aqui da Bratac vai chegar lá na Europa e é considerado o melhor fio de seda do mundo. Então, a gente vê assim, né, com os alunos, até a gente não percebe o tempo passar, porque é tantos projetos e ideias. Por exemplo, agora a gente está com um projeto com Rotary, que é Londrina, Florida. Então, nós já plantamos no Lago Igapó mais de 5.000 orquídeas nativas do Paraná. E já estamos agora pensando nesse mesmo projeto no Jardim Botânico, que deve ser inaugurado, né, ser revitalizado agora no final do ano. Então, é muito legal esse ambiente da universidade, porque além de você fazer a pesquisa, essa pesquisa depois pode se tornar prática e assim você tem, né, o retorno para a comunidade. E o nosso sonho é que Londrina, né, não seja destaque apenas no trigo, assim como o café, a soja, mas em todas as culturas, porque nós temos o solo mais rico, né, um dos solos mais ricos do mundo, e temos um clima favorável. Apesar das mudanças climáticas, nós podemos cultivar tudo em estufa. E hoje o cultivo em estufa permite a produção o ano todo. Então, acho que Londrina, né, nós sempre estamos na Expo Londrina também, vai continuar sendo um destaque no Brasil na área da agronomia, né? Você é um grande pesquisador, você tem uma experiência internacional. Não é ufanismo, não é exagero dizer que o nosso solo é um dos melhores do mundo, não, né? Não, a nossa, né, a gente brinca o pé vermelho, né? Aqui, por exemplo, eu já plantei em São Paulo, né, porque eu vim de São Paulo, algumas plantas que eu cultivava em São Paulo, né, que são helicônias, gingiberáceas, plantas que eu pesquiso ornamentais, que lá ficavam com 1 metro, 1,5 metro, aqui elas ficam com o dobro da altura, devido à fertilidade do nosso solo. Então, nós temos que agradecer a Deus, né, fazer um manejo adequado para que esse solo continue. Só que no norte do Paraná isso? Esse solo? Ou um Norte pouco do mais do Paraná, Paraná todo? Mas toda a região nós temos esse solo, né, essa terra vermelha, rica em nutrientes e que nos favorece, né, na produção da maioria das plantas. Mas a floricultura, ela tem uma vantagem. Além de você ter plantas para paisagismo, que são cultivadas a céu aberto, uma grande quantidade de plantas é cultivada em sistema protegido, em estufas. E assim nós podemos ter uma produção contínua o ano todo, trabalhando, então, 52 semanas por ano. Que maravilha. Ô Célio, de que forma que a UEL promove a inclusão social e a diversidade? Marcão, a UEL tem inúmeros projetos nesse sentido, mas se a gente for, né, entrar mais numa área cultural, a gente tem os festivais, né? O FILO, que é o Festival Internacional de Teatro, festivais de música, de dança, e a universidade está inserida nesse mundo dessa diversidade. Então, essa integração entre universidade e comunidade, ela é sempre muito presente. Tem inúmeros projetos dentro da universidade que atraem também as pessoas que vão até lá para fazer cursos, para se especializar. Não é só... Porque às vezes quando a gente fala da universidade, dá a impressão que a universidade é fechadinha, que tem só cursos e tais que você fez o curso, se formou e acabou. Não. Ela tem inúmeros projetos paralelos ou integrados com os cursos, tanto isso como o professor Ricardo está falando também, dessa integração, né?
da comunidade, que é o projeto de extensão. Esses que são os grandes momentos dessa interação com a comunidade, de trazer as pessoas para conhecer, de participar. Então, dessa forma, a universidade está em todos os pontos, né? Tanto de Londrina quanto da região. A preservação do meio ambiente também são temas e desenvolvimento sustentável é um papel também na comunicação da universidade, não é? Isso. Ô Marco, os relatos que eu faço aqui é pela minha experiência de trabalho, de acompanhar, né, projetos como o do professor Ricardo, a gente está sempre lá com ele, gravando, falando sobre as flores, agora mesmo esse da biofábrica, a gente, né, veio falar também. Mas eu posso citar alguns, como um projeto que tem do curso de moda, que é de reciclagem de tecido. Tecido é uma coisa difícil de se desintegrada na natureza, então tem projetos deles lá, que recolhe tecidos, retalhos, roupas em desuso, e aí faz uma transformação, uma reciclagem, dá um destino adequado. Tem projetos da universidade que trabalham com tratamentos de água, de indústrias, né? Então, aquela água que vai contaminar o solo, né, o meio ambiente, a universidade está lá trabalhando, pesquisando para ver qual é a forma de minimizar, né, esses impactos. Então, assim, eu estou citando alguns pelo meu andar por lá, mas obviamente que são muitos que eu não saberia nem citar, mas eles estão presentes, a universidade tem esse papel. Essa consciência dentro da instituição, ela é muito clara, que a gente tem que trabalhar de forma que melhore a vida da comunidade, que você não tenha impactos de tantos estragos e coisas que vão prejudicar a humanidade. Então, o papel da universidade é exatamente esse. Então, são inúmeros projetos. Eu não vou citar, porque, obviamente... Vai acabar esquecendo, né? Acabar esquecendo, vou citar um outro que é da minha área de trabalho, mas... Eu vou chutar para você pelo menos uns 100 projetos. Você pode ser aí, ó. 100 projetos, no mínimo. Exato, no mínimo. Eu estive batendo papo com a reitora nessa semana. A professora Marta, né? A professora Marta, e ela comentou a respeito disso. Falou, olha, aqui todos os dias tem a iniciação de um projeto, o término de um outro, continuidade de um outro, o apoio para um outro projeto. A universidade é uma fábrica de produção de grandes projetos constantemente, diariamente, né, Wander? Sim, e na área da educação, que é a minha área, licenciatura, isso ocorre também no cotidiano das escolas. A universidade está muito próxima, não só da formação dos professores, dos educadores, mas também em receber os estudantes que lá comparecem para observar os projetos, para conhecer, inclusive, os cursos, né, e possível acesso depois pelo vestibular. Os projetos que são feitos nas cidades, também da região, por meio dos estudantes que vão e desenvolvem trabalhos com grupos sociais mais carentes, alfabetização também de adultos. Então, a universidade ela tem um trabalho de extensão, e o que é extremamente importante para a gente também mostrar essa proximidade, né, da comunidade maior. Você falou sobre a educação. Existe, de alguma forma, um ambiente favorável entre a professora Fânia também, que é da educação em Londrina, com a universidade, esse papel da universidade com o poder público, com a Secretaria de Educação, um caminho paralelo? Sim, existem trabalhos, né, conjuntos. Hoje, a universidade tem como uma das suas metas bem importantes os projetos de extensão. Abrir projetos de extensão, justamente para conseguir conversar mais com a comunidade, estar mais próximo da comunidade. E tem sido feito um movimento nesse sentido, né, de aproximação, e pela circulação também de eventos que ocorrem lá e que são convidados esses educadores para um tempo de atualização, né, de capacitação. São inúmeros projetos ofertados. Por exemplo, o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, o NDPH, ele vem oferecendo diversos cursos de capacitação para esses docentes, para aqueles que estão na linha de frente. Então, atendendo aqui a rede básica, né, a rede também estadual. Então, o professor que se forma na universidade, ele não perde o vínculo, ele continua retornando para fazer especializações, outros programas, e uma permanente atualização, né, desses trabalhos. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial, o episódio comemoração aos 55 anos da UEL. Já volta, não se esqueça, o tema é a UEL e o desenvolvimento de Londrina e do norte do Paraná. Aqui estão Ricardo Faria, Célio dos Santos Costa, Wander de Lara Proença e Gerson Guariantes Júnior. Não sai daí, a gente já volta aqui pela 91,7.
Muito bem, estamos de volta com o bate-papo a respeito da Universidade do Desenvolvimento de Londrina e do Norte do Paraná. Esse episódio em comemoração aos 55 anos da universidade. Gerson Guarientes. Amigo, como é que foi ser aluno da universidade, sai da universidade como engenheiro e aí o mundo se descortina para você? Como é que se tornou um empresário? Você volta para casa, vai ser sócio de alguém, você teve esse apoio para depois montar a sua empresa? O Marcão e público, na época a gente não tinha essa formação ou essa finalidade dentro da universidade, né? Então a gente saía meio tentando achar o destino. Eu, pessoalmente, tinha programado na minha vida trabalhar como colaborador de uma empresa, se possível uma empresa grande, e que eu pudesse desenvolver tecnologia, que era uma coisa que sempre me atraiu. E eu tive a oportunidade, eu trabalhei depois de formado 15 anos numa empresa, em que eu cheguei a ser diretor da empresa e eu tinha responsabilidade, tinha espaço para trabalhar, etc. Mas no meio do caminho lá me mordeu o bichinho do empreendedorismo e nós montamos uma empresa que hoje estamos comemorando esse ano 31 anos de atividade, eu acho que é uma coisa muito interessante. Mas, especificamente em relação à formação dos alunos, no começo dos anos 2000, nós fomos pioneiros nos cursos de engenharia, pelo menos que eu tenha lembrança, de criar uma cadeira de empreendedorismo para os alunos de engenharia. Penúltimo semestre, último semestre, o aluno poderia fazer essa disciplina. Ela não é especificamente para a formação de empresários, mas principalmente para a formação da mentalidade empreendedora nas pessoas, seja como empresário, seja como colaborador de uma empresa, seja como professor, seja como pesquisador, desenvolver a mentalidade empreendedora. E a gente teve inúmeros casos de sucessos, e pessoas que foram alunas nossas. Ontem, inclusive, eu recebi uma mensagem de um ex-aluno meu, proprietário da 5ª maior empresa de construção civil do Brasil, formado em Londrina, trabalha no mercado de São Paulo, um expoente em São Paulo, formado lá conosco, tranquilo, nada de genialidade. Nós temos, isso eu acho que eu posso dar o nome, o The Best Açaí foi formado dentro da minha sala de aula. Hoje é uma das maiores empresas do país. Tá? São 3 engenheiros civis formados da UEL, na disciplina de empreendedorismo. Eles precisavam desenvolver um projeto de negócio, estavam começando a pesquisar, montaram a primeira loja que ainda existe hoje ali na JK, em frente ao Colégio Londrinense. Aquela loja foi formada e inaugurada durante o meu curso. Tá? Então, esse é uma semente que se planta e os resultados são espetaculares. Olha só que interessante. Ele falou do The Best Açaí, hoje uma referência em curso, referência em gestão, referência nacional, extrapola o estado do Paraná, com toda certeza tem um caminho até internacional, não é? E sai dos bancos escolares, e sai da Universidade Estadual de Londrina, né, Wanda? Sim, isso ocorre em outros cursos também. E interessante, eu queria chamar a atenção para essa palavra, né? Empreendedor, porque Londrina nasce já como um projeto de empreendimento, né? Os britânicos que vieram para cá, eles trouxeram já a visão de uma cidade que fosse progressista, moderna. Então já está do DNA da cidade de Londrina. Se a gente lembrar aqui o próprio planejamento urbano que se fez, havia naquele momento na Inglaterra um ideal de construção de cidades mais saudáveis, especialmente depois da Revolução Industrial, que trouxe, claro, suas consequências, trouxe muitas vantagens e benefícios, são inegáveis, mas também vieram as consequências, cidades muito poluídas, com grande concentração populacional, e os ingleses que chegam aqui, chegam com um projeto chamado de Cidade-Jardim. Ebenezer Howard, que era um teórico, formado em universidade, na Inglaterra, havia desenvolvido um projeto para que
pudesse ser implementadas cidades não tão grandes, com 25 mil, 30 mil, intercaladas por um espaço aí de 100 quilômetros, que é o caso, né? Londrina, Maringá, Cianorte, Moarama, e com núcleos menores. Tudo foi planejadinho. Planejado, há um planejamento. E núcleos menores, intercalando essas cidades maiores, que pudessem abastecê-los. Seriam núcleos mais rurais. Então, ao todo, foram 63 núcleos urbanos pensados, os maiores e os pequenos. Então, Londrina, ela é fruto de uma visão empreendedora, de uma cidade que deveria ser moderna, mas que deveria também zelar da qualidade de vida. Eu estava ouvindo aqui, né, o colega, né, o professor Ricardo, falando aqui da questão hoje ambiental, né, do cuidado que se tem que ter com isso. Já havia, naquele momento, uma preocupação também da empresa colonizadora. Eu recentemente estava ouvindo a entrevista do George Clegg Smith, que é considerado ali o chefe da caravana pioneira, que chega em Londrina em 1929. Então, ele deu uma entrevista para o Museu Histórico. E ele relata que toda a escritura que era emitida pela Companhia de Terra Norte do Paraná tinha uma cláusula que dizia assim: 10% da mata nativa precisa ser preservada. Então o comprador, naquela época, todo título emitido de venda trazia essa cláusula ambiental. Então, houve todo um planejamento para a venda dos lotes pequenos, médios e grandes, possibilitando que pessoas comprassem essas terras, mesmo sem condição financeira naquele momento, mas poderiam pagar esses lotes ao longo de 10, 15, 20 anos. E também a preocupação na preservação, no cuidado da qualidade de vida. Então, imaginemos, né, foram 515 mil alqueires comprados pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Se nós tivéssemos 10% disso preservado, hoje nós teríamos mais de 50 mil alqueires, né, de mata nativa preservada aqui. Não claro tem, que, né, professor? Isso é impossível. Ficou impossível com o tempo, né? Mas planejado foi. Mas foi planejado. Professor, eu adorei isso. Professor, então, alguém planejou a cidade de 100 quilômetros? A cada 100 quilômetros. Tá, então, Londrina, planejou. Londrina, daí Maringá, depois Cianorte e Moarama, a cada 100 quilômetros. Aí depois planejou também, entre elas, pequenos núcleos. Pequenos núcleos rurais urbanos, que eram pequenos vilarejos que produziriam alimento. Então não foi tipo assim, tava passando caminhoneiro, vou montar uma cidadezinha aqui. Eu vou passando alguém falou assim, eu vou parar aqui e vou montar o meu sítio aqui. Não, né? Não, é parte de um projeto bem elaborado. Parte do projeto. Eles vieram para cá, claro, agrimensores, profissionais que mapearam todas essas terras, formaram os lotes. A companhia tinha o cuidado de vender e já entregar a escritura. Não é à toa que Cianorte, na verdade, não, nessa aqui vai ser nossa. Cianorte, né? Exato. Companhia Norte, né? Então, acho interessante ressaltar isso que o Guarani estava dizendo, né? A visão empreendedora, a visão de ser uma região moderna, progressista, desenvolvida, mas com os devidos cuidados também, na qualidade de vida. E acho que Londrina, e aí com a universidade, é interessante, e aí pegar só uma partezinha também, aproveitando aí o Gerson, pela ACIL, a CIL também tem um papel importante na criação da própria UEL. A primeira reunião que o doutor Ascencio fez com aqueles que iriam iniciar a universidade para pleitear isso junto ao governo do Estado, aconteceu dentro da CIL, né, que é uma entidade de 1937, histórica, e ela tem um peso bem importante para mobilizar a criação da própria universidade. Então a gente tem essa relação, né, essa via de mão dupla, da CIL em relação ao UEL, e hoje a UEL formando profissionais que vão também contribuir com, né, a parte industrial aqui da cidade, parte comercial, enfim. Você vê como tudo isso, Célio, vai se unindo, né? Você tem um empreendedor, tem aquele que não estudou na universidade, que às vezes é aquele caboclo, aquele cara com a mão suja de terra, mas ele é empreendedor nato, ele vem, né? Ele investe, ele acredita. Tem o professor que sai do além, ele é um cara catedrático, mas ele percebe que a cidade precisa. A instituição, imagino a ACIL, lá nos primórdios, né? Junto com os empresários, se cotiza. Eu não posso me esquecer também até do seu João Milanês, que vem para Londrina naquela época, não é verdade? Já é um cara assim que não tem muito estudo,
mas é um grande empreendedor, vem de Meleiro, vem lá de Santa Catarina, vem para cá. Você imagina essa união desses profissionais, São desses visionários, homens, né, visionários. Visionários. E vou dizer um negócio para você, era tudo molecada. É. Hoje todo mundo, né, cabeça branca, um pouquinho, né, sexagenário, mas naquela época era cara de 20, 25, 30 anos, né, com a cabeça fora do contexto de Londrina. Eles queriam fazer uma coisa diferente para a cidade. Imaginou que momento da nossa cidade naquela época? Ô Gerson, a Sil, então, muito atuante nessa época também, né? Nós estamos, coincidentemente, nesta administração, fazendo um treinamento com toda a diretoria e nós vamos repassar esse treinamento para os funcionários da importância histórica ou da relevância histórica da atuação da ACIL na cidade de Londrina. Ela é uma das responsáveis pela fundação da Universidade Estadual de Londrina. Lá atrás, ela provocou o governo para fazer a primeira ponte rodoviária cruzando o rio Tibagi, esteve envolvida em movimentos para a criação do IAPAR, da Embrapa, e hoje a gente está envolvido em processos assim por exemplo, recuperação do centro de Londrina, revitalização do centro, né? Treinamento contínuo dos nossos empresários e utilização e interligação de toda a parte de inovação que é produzida na cidade com a aplicação ao empresário e, consequentemente, à população. Então, todos esses núcleos de inovação que existem na cidade, as governanças de inovação, a Estação 43, a CIL atua muito insistentemente em cima, porque ela vai fazer com que a pesquisa, com que o empreendedorismo, com que a inovação se aproximem do empresário e da sociedade e façam com que a bola continue girando para cima. Muito bem. Ô Célio, tinha interrompido a sua fala naquele momento? Sim. Eu só queria complementar o que o professor Wander está dizendo, que o Ascencio, na entrevista que ele concedeu para a gente, ele falou justamente isso, porque não foi ele o criador das universidades junto só com o governador. Ele fala bem assim, Londrina queria. Então, Londrina tinha um grupo muito forte, respeitado, de pessoas que queriam ver a cidade crescer, a cidade já desenvolver. Então, passa justamente por esses momentos que a gente está falando aí da ACIL e outros órgãos da cidade que se dispuseram também a contribuir para que a universidade fosse criada. Então, vem bem de encontro ao que o professor acaba de dizer. E a gente ouviu do próprio Ascencio Garcia, que tem 97 anos, né? Nós temos ainda pessoas vivas que têm essa história, né? Dr. Paulo Pimentel, o Ascencio. Nós tivemos aí um podcast com ex-reitores também, todos eles ativos. Foi muito interessante, né? Nós ouvimos um dos reitores dizendo que o Dr. Paulo Pimentel, que era o governador da época, ele chegou a dar um cheque pessoal dele, um cheque calção para comprar o campus Perobal. Ele contou isso pra gente. Porque a família queria. Ô, Gerson, você viu? O cara falou assim: o negócio é o seguinte, eu vou assumir, eu vou assumir. Quanto é que custa esse negócio lá? Tá, tem um matagal de peroba lá pra cima. Vamos colocar o negócio assim. Você imaginou a coragem desses caras? Eram 46 alqueires aproximadamente, e aí a família queria vender, a família de São Paulo, uma viúva, e aí o doutor Ascencio entrou para fazer a mediação do negócio. Mas ficou, sabe, aquela burocracia para tentar verba, recurso. E aí, para não perder o negócio, o Paulo Pimentel veio a Londrina, né, conheceu ali a região, falou, não podemos perder esse negócio. E trouxe o cheque, na época, para fazer o calção, garantir o negócio. Ele já era governador? Já era o governador. Dr. Paulo Pimentel foi o governador mais jovem do Paraná, 38 anos. E ele teve essa visão. Ele deu uma entrevista, uma ocasião, para a UEL, e ele disse que, do governo dele, as 3 coisas mais importantes que ele fez, ele relatou, né? Foi a criação da UEL, a UEPG, a Estadual de Mato Grosso, e a Estadual de Maringá. Então ele considera a criação das universidades como o marco mais importante que ele tem na carreira política. Ele falou isso numa entrevista. Que maravilha. Ô Célio, o Pedrinho, cara, com toda certeza foi sensacional nisso, né, cara? Esse material é riquíssimo, né? O Pedrinho tem uma desenvoltura muito boa, né? E a forma de contato também para conseguir, porque ele não consegue entrevista lá, né, em Curitiba, né, o Paulo Pimentel, com tanta facilidade. Então você tem que ter um jogo de cintura para até chegar, né, à pessoa. E depois, no desenvolvimento da entrevista, você tem que estar bem preparado, porque você está falando com um ex-governador
que é, né, o criador das universidades e tantas outras coisas que ele tem pelo Paraná inteiro. Então você tem que estar bem preparado, né? Saber que ele é uma pessoa E bem de idade. continua prestando atenção e opinião em tudo que acontece no Estado, viu? Não é uma pessoa desligada, não. Exatamente. Ele dá atendimento, nós gravamos no escritório dele, né, lá em Curitiba, e ele fica cedo e à tarde recebendo pessoas, né, da política. Agora o neto dele é prefeito. Não, você imagina, é isso que eu ia falar para você. Você imaginou agora, ele senta e fala assim, Netinho, agora você é o prefeito de Curitiba. Exatamente. Imaginou? E ele fala assim, que é um orgulho grande para ele de formar, né, esses personagens, porque o neto, inclusive, é criado por ele, né? O prefeito de Curitiba foi criado junto com ele, né, com a família dele ali. Então ele fala com o maior orgulho. Então, assim, a gente vê que sempre foi um cara benquisto, visionário, né? Isso que a gente já falou, de criar as universidades. Então, o resultado que a gente tem hoje é exatamente do que ele fez. Muito bem. Amigos, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí que a gente já volta com grandes histórias sobre a Universidade Estadual de Londrina e principalmente pessoas que fizeram com que ela se tornasse tão grande assim. A gente já volta. Muito bem, estamos de volta com histórias a respeito da Universidade Estadual de Londrina, os desdobramentos que alunos, principalmente professores, a própria entidade faz e vai fazer na cidade de Londrina, um impacto, né, extremamente importante que a educação tem, né, no progresso dessa cidade. Porque é muito interessante quando você vende muito bem Londrina, uma cidade que caminha aí para os seus 700 mil habitantes, 91 anos, não é? Ela é proeminente em várias setoriais, mas aí de onde veio? Né? Então essa é a base do nosso bate-papo, né? De onde veio? Quem são essas pessoas que transformaram tudo isso? Os colonizadores, lógico, eles tiveram seu interesse comercial no momento, eles vieram para vender, não é verdade? Venderam tão bem que na hora que começaram a vir os compradores, vieram compradores de mais de 30 países, né? Como é que uma cidade como Londrina passa a ser tão diversa? Né? Qual é a grande característica de Londrina que eu chego, na minha singela opinião? Uma cidade da diversidade, da união de povos, né? Então, dificilmente uma cidade tem no país, no Brasil, tantas etnias diferentes, proeminentes de todos os continentes, que vêm para colonizar, comprar e desenvolver os seus negócios. Aí a educação entra como peça fundamental, chave nesse progresso que é a Universidade Estadual de Londrina. Idealizada como? Por pessoas, meninos na época, 25, 30 anos, né, desbravadores, empresários, comerciantes, profissionais liberais, e os caboclos mesmo, um cara com terra na mão que fala, rapaz, eu quero comprar isso, eu quero investir ali, depois se tornam políticos e aí vai a cidade se desenvolver, não é verdade? Ô Gerson, você comentou comigo sobre a importância do curso de engenharia cada vez mais proeminente, mais atuante, e a ACIL nisso tudo começa com Londrina lá atrás, não é? Exato. A CIL é fundada em 1937, a cidade tinha 2, 3 anos de fundação, né? Um grupo de empresários se reúne porque achava que naquele instante precisava sentar em conjunto e começar a resolver as coisas de forma cooperativa. Você fez uma abertura desse bloco muito interessante. Eu acho que a Londrina tem uma característica que se chama acolhimento, que não existe. Aí eu acho quase para brigar com mais um pouco. Eu acho que eu desconheço cidade que receba tão bem e acolha tão bem as pessoas. Isso aí eu acho que é histórico, é da fundação da cidade, é o que acontece na universidade todos os dias, porque, vamos lá, pelo menos metade dos alunos que estão acompanhando, estudando, etc., são pessoas que vêm de todas as regiões e de outros lugares, e até eu tive alguns alunos que vieram de intercâmbio, que eu mantenho contato até hoje, que são alunos que estão lá na África, que estão na Europa, e a gente vai mantendo essa coisa, e as pessoas gostam muito de Londrina, elas são acolhidas aqui. Eu tive vários colegas que vieram como professores de fora de Londrina. Para nós é sempre a mesma coisa. Você vai terminar o dia e vai convidar a pessoa para comer um churrasco na tua casa, onde ir. Essa característica de proximidade faz um diferencial muito grande. As pessoas gostam de vir aqui, né?
Você me perguntou da questão da CIL, mas eu queria fazer um comentário. Tem muita coisa que é desenvolvida, e aí eu vou falar da área de construção civil, dentro da universidade, tem aplicação prática hoje até em escala mundial. Então, começo dos anos 90, nós participamos de um projeto mundial de mudança de tecnologia e técnica de planejamento de obras, um movimento chamado Lean Construction. Hoje é o que há de mais moderno no mundo em relação ao planejamento de obras de construção civil. Ele deriva da Lean Production, que é a produção controlada japonesa, ela foi adaptada para a construção civil. Eu tive o privilégio de estar junto com os pesquisadores da UEL que trabalhavam no projeto mundial, implantar essa tecnologia nas minhas obras, na minha construtora, trazer de volta as respostas, o que funcionou, o que não funcionou, como que isso poderia ser adaptado e melhorado. Isso aí é aplicação na veia. É que vocês talvez não prestem atenção em obras na cidade. Tem uma sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em execução, na Avenida Harry Prochet, quase esquina com Valdemar Sprengel. É uma obra que usa uma tecnologia desenvolvida por um escritório de cálculo estrutural de Londrina. É uma tecnologia chamada Tilt-Up. O que você faz? Você faz a parede da obra no chão, ela é levantada com guindastes, então quando você levanta todas as paredes, a obra está praticamente pronta. Então, para você ter uma ideia, foi lançada a pedra fundamental da obra em 10 de dezembro do ano passado. Hoje, a obra está com ar-condicionado ligado em acabamento. Tecnologia de um projeto de um escritório de Londrina, são professores da universidade que desenvolveram essa tecnologia e tem o escritório na área privada. Profissionais que trabalham com eles são alunos formados por nós dentro da universidade. E para você ter uma ideia, essa tecnologia hoje é aplicada nos Estados Unidos a partir desse escritório de Londrina. Tá? Tem muita coisa sendo feita em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, de obras usando tecnologias desenvolvidas aqui. Um pouco mais lá para trás, para a gente lembrar um pouco de memória, nós tínhamos um emérito professor de engenharia na universidade, o professor José Augusto Queiroz. A tese de livre docência do José Augusto Queiroz acabou provocando algumas coisas muito interessantes. Professores internacionais que tinham publicação, que eram os livros que a gente estudava, cálculo estrutural, vieram a Londrina conversar com o Queiroz para entender da onde que ele tinha tirado o desenvolvimento técnico e tecnológico de uma tecnologia chamada vagonagem protendida, que é uma solução espetacular para tanto reforço estrutural quanto desenvolvimento de estruturas. Então, e não é um assunto que ficou lá na prateleira da universidade, dentro da biblioteca. Ele foi desenvolvido para execução de obras. Então, assim, a gente vai começar a contar aqui, nós vamos longe na conversa. Dava para fazer um podcast só sobre engenharia em Londrina. Engenharia em Londrina. Eu acho que você vai fazer uns 3 podcasts de engenharia em Londrina. Uma partezinha dessa história. Uma referência, né? Ó, universidade, iniciativa privada, associações, não é? Esse estilo de Londrina que eu acho que a característica é de receber bem, em função de que na mesmo quarteirão você consegue ter uma casa comercial libanesa, do lado um restaurante chinês, depois um português, depois um paraibano, depois um sergipano, e aí essa cidade ela ficou tão múltipla, porque dificilmente você fala, mas aí Londrina é terra do quê? Terra, capital mundial do café. Não, não é mais. Londrina é a terra da tecnologia, também é do café, mas eu penso que Londrina é a cidade da diversidade. A cidade que sabe bem receber, não é verdade? Pelo lado da tecnologia, está aí o Gerson levantando uma questão extremamente interessante, oriunda da universidade.
Nós estamos falando sobre o Well, Sim. e aí ele citou sobre a diversidade da tecnologia, da integração, né, de pesquisadores e que faz com que a universidade seja a base de tecnologia na construção que hoje atravessa os limites da cidade e está chegando no exterior, né, Wander? E uma coisa assim, curiosa até para os nossos ouvintes, que o Gerson fez menção há pouco, a própria construção da ponte ferroviária, né, que vai ligar o norte do Paraná com o restante do país, porque havia um limite geográfico. Vamos só recordar aqui historicamente, né, a estrada de ferro chega a Jataizinho, né, e até 1932, mas era preciso fazer a transposição. Então inicia-se todo um trabalho de construção da estrada ferroviária, que vai ser inaugurada em 1935. Então a chegada do trem, né, pensando na ferrovia São Paulo-Paraná, que vem até Ourinhos, depois vem Cambará e chega a Jataizinho, mas só para chegar a Londrina. Então um grande empreendimento da engenharia, porque a construção de uma ponte, né, daquela proporção ali, 300 metros, com 15 vãos livres, um grande desafio para a engenharia. E é um desenvolvimento bem importante no Norte do Paraná, né? E a inauguração, inclusive, aqui da estação ferroviária de 1935 em Londrina. E toda a região depois vai seguir para Apucarana e vai para frente. Então, a Londrina já nasce também muito marcada por essas contribuições da engenharia. E depois um detalhe que o Gerson mencionou ali, que foi a pressão para a construção da ponte rodoviária, né, que nós temos hoje ali, que é de 1942, quando a sede da ACIL estava sendo inaugurada, a nova sede, e o interventor Manuel Ribas vem a Londrina para essa inauguração. E os membros da ACIL fazem uma pressão enorme sobre o interventor, que era o governador. Olha, precisamos da ponte, ficar passando de balsa ali, precisamos da ponte. E aí o interventor, incomodado, ele pega o carro para ir embora e aí chega lá para fazer a travessia na balsa do Tibagi e fica parado lá na fila, né? Demorando demais. E até o autor Whitson Schwartz, que é um pesquisador da história de Londrina, ele conta no livro, né, dos 80 anos da ACIL, ele diz lá que foi até uma estratégia segurar o interventor lá por mais tempo na beira do rio, justamente para que ele se incomodasse. Resumindo, né, 3 meses depois ele estava autorizando a construção da ponte. Então, a ponte do rio Tibagi, que para nós hoje, né, está ali como um marco histórico importante de ligação dessa região norte aqui com todo o estado e o interior de São Paulo, também é parte desse papel que a ACIL desempenhou, desses visionários, desses empreendedores, de gente que buscava tornar o norte do Paraná essa região pujante, né, esse polo, né, esse motor de desenvolvimento regional. Muito bem. Ô Célio, a gente está falando sobre alguns projetos, entre eles o Ricardo tem aí pelo menos mais uns 30 projetos, né, dentro da setorial dele, mas a universidade também tem áreas como a saúde, não é verdade? Com a expansão dentro do HU, que são projetos interessantíssimos, não é? E nós passamos por grandes experiências, infelizmente desastrosas, que foi o Covid, que se não fosse também a universidade, nós teríamos uma cidade muito mais com problemas nessa setorial, nesse momento, se não fosse também pesquisadores, trabalhadores, né, e colaboradores da universidade, não é não? Marcão, você tem toda a razão. A gente tem que avaliar assim, que a pesquisa ela é um processo longo. Não adianta você querer entrar hoje com uma pesquisa e amanhã está pronta. Então, tem pesquisas longas. Quando aconteceu essa tragédia, né, da Covid, a gente percebe que foi desenvolvida uma vacina até rápida, mas porque já existiam bases, né, de pesquisas anteriores que levaram a essa condição. Então, se a gente for falar de saúde, aqui em Londrina, a gente já destaca o HU, que é um hospital universitário, que trabalhou muito bem nesse tempo, né, nessa questão, foi o hospital de referência, atendeu 97 municípios da região, então foi um trabalho magnífico. E vários outros projetos que existem dentro do HU. Posso citar aqui, por exemplo, o banco de leite humano, que o HU tem, que é uma coisa fantástica. Eu falo, né, como conhecimento de trabalho que a gente faz lá, né, de reportagens. Então, essa coleta do leite materno não é só para os bebês prematuros que estão lá dentro do hospital universitário. Esse leite coletado também é distribuído para outras instituições de saúde que não têm o mesmo suporte que o HU tem, né? O próprio, a coleta de sangue, né,
do Instituto de Hematologia, que a universidade tem, que sempre precisa do sangue. Então a universidade tem esses projetos e pede para a população contribuir. Obviamente que a gente sabe que não é nenhum favor que o hospital universitário faz. Isso aí são questões que já estão no programa, no planejamento de saúde, né, do governo do estado, junto com as instituições, no caso a universidade, e que a população, através dos seus impostos, é que paga. Mas a gente precisa dessa estrutura muito bem formada, porque em qualquer momento a gente pode estar precisando. Então, se a gente tem um hospital, uma área de saúde tão robusta como é o HU, a gente percebe, né, pelo que aconteceu, como você citou, da Covid, o que teria acontecido com a humanidade se a gente não tivesse as pesquisas, se não tivesse uma área de saúde com um suporte tão bem feito como foi naquele momento, e que a gente percebeu essa passagem, né, triste, difícil no momento da vida, mas que os hospitais, né, principalmente a gente falando do HU aqui de Londrina, deu conta muito bem, trabalhou fortemente. Vamos também falar, Marcão, a ala de queimados. No Paraná tem, acho que 3 pontos só de hospitais que tratam queimaduras. Então a gente percebe que é um hospital que tem esse know-how. Não é uma situação fácil, né? Você não vai montar uma área de trabalho dessa magnitude sem ter profissionais capacitados, equipamentos. Então é um hospital que está sempre preparado, é um hospital de vanguarda, está sempre recebendo novos investimentos e é necessário, né? Então falar de saúde aqui em Londrina não tem como não falar da universidade. Em qualquer situação, você pode falar de odontologia, você pode falar de psicologia, tudo passa pela universidade. O veterinário, né? Também, veterinária, né? Bem lembrado, importante, né? Importantíssimo. Então, a universidade está em todos os campos da saúde. A gente percebe que vem pessoas de outros lugares distantes para serem tratados, né, com alguma especialidade aqui em Londrina, justamente por conta dessa formação profissional. Muito bem, amigos, estamos saindo para o nosso último bloco. É isso, João? Último, né? Isso aqui, infelizmente, a gente tem tanto assunto ainda, mas aí considerações finais no último bloco a respeito desses 55 anos na universidade, e aqui apenas uma conta-gota de toda essa grande história, e a gente já volta. Muito bem, nós estamos terminando o nosso bate-papo a respeito de Universidade Estadual de Londrina, o desenvolvimento que ela fez, faz e fará em toda a nossa cidade. Gerson, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo carinho, pela atenção, boa sorte aí nos seus negócios, seus afazeres, onde você está, e volte em breve aqui no podcast. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria lembrar que a grande tragédia que foi a Geada Negra de 1975, a atuação da UEL em todas as áreas de desenvolvimento, de conhecimento e de aplicação foi fundamental na reconstrução da sociedade londrinense. Então, abriu caminho para o agronegócio diversificado, para a saúde de alta tecnologia, para a prestação de serviço, para a qualidade da construção civil, para os cursos de arquitetura, para o pessoal de comunicação. A gente tem um pessoal gigantesco trabalhando em comunicação. Você vê em todos os meios de comunicação do Brasil, londrinenses formados na UEL, dirigindo as suas equipes. Então, muito obrigado pela oportunidade. Para mim foi um prazer muito grande compartilhar a bancada e fico à disposição de outras oportunidades que forem ao surgir. Grande abraço. Ô Gerson, tem um contato aí, um arroba? Você pode entrar em contato com @CilLondrina. Maravilha, então. Muito obrigado, Gerson. Célio dos Santos Costa, diretor da TV UEL, muito obrigado pela sua presença, amigo. Ô Marcão, eu que agradeço a oportunidade, porque falar da universidade, que eu já vivencio lá há 32 anos dentro da instituição, é uma coisa maravilhosa. A UEL, eu digo assim, é minha mãe, né? Muitos de nós que estamos lá há bastante tempo, a universidade é um lugar muito bom de trabalhar. Eu agradeço também ali as palavras do Gerson, falando da área da comunicação, né? Então, o que a gente tenta sempre fazer na UEL é isso, é divulgar as coisas da universidade, né? O curso de jornalismo da universidade, relações públicas, o design, são todos integrados nessa busca. Esse papel, Marcão, que você faz aqui é fantástico, porque você é um comunicador, você conhece bem a área de comunicação da universidade, então essas atividades que você faz e outros órgãos de comunicação da cidade, né?
da região também divulgam a universidade. Quando vocês precisam de um pesquisador, de alguém que vai falar sobre um determinado assunto, onde que você vai procurar? Você vai procurar na universidade, porque ali você tem um respaldo de uma pessoa que é estudada, que não está falando de achismo, ele é um pesquisador, ele é um conhecedor. Então a gente percebe isso muito na comunicação regional, né? Então isso é perfeito. Eu acho que é o papel mesmo da universidade, estar desenvolvendo a sua pesquisa, o seu trabalho em contribuição com a sociedade de forma geral. E nós estamos lá trabalhando com a Rádio UEL, TV UEL e a Com incessantemente para divulgar, para mostrar uma partezinha, como você falou, é um conta-gotas, né? Porque você poderá, Marcão, fazer vários programas falando sobre a UEL, só sobre o HU, sobre o EAJ, sobre A Usuel, né? A cultura, o Ouro Verde, enfim. A Casa de Cultura. A Casa de Cultura, Nossa, não tem temos coisa. tempo de falar tanto, então, mas é maravilhoso essas oportunidades, a gente agradece muito. Muito bem. Contato, amigo. É Célio Costa UEL, do Instagram, né? Célio Costa UEL. Muito bem. Do Instagram. Muito bem. Ricardo Faria, o homem das flores. Então, agradeço, Marcão, o convite, né? Foi muito legal o bate-papo, a gente acaba aprendendo muito com os colegas e convido a todos que tiverem esse sonho de tornar Londrina, né, a capital das flores, que consigamos aí, né, mais almejar, né, esse Me provocou nome. agora, cara. Olha, eu acho legal esses desafios assim. Que venham fazer parceria com a gente, né, porque nós nos tornamos mais fortes. Então, nós aqui estamos no Instagram, no biofábrica.oficial, o meu e-mail particular, faria@uel.br, e unidos nós ficamos mais fortes, atingimos, né, como falamos do Pimentel, né, do governador, que teve grandes sonhos e teve grandes realizações. E eu falo para os alunos, né, a vida vale a pena quando você tem planos, sonhos, porque esses planos e sonhos é que te motivam e te fazem buscar novos conhecimentos, buscar novas amizades, e é isso que acho que a gente leva da vida, né? As suas realizações, as suas amizades, as suas contribuições, e cada um, né, fazendo o seu melhor, a gente com certeza terá uma Londrina melhor, um país melhor, e em vez de ficar com críticas, vamos tentar, né, fazer o lado positivo e ver como aqui, né, que nós temos muita coisa boa e que podemos ter mais, e também enfatizar que o mestrado e doutorado na UEL, a pesquisa, como o Célio disse, é dali que vai sair os resultados para a extensão. E só finalizando, um dos projetos mais importantes que a gente tem foi que descobri nas orquídeas tem o princípio ativo para a cura do câncer de ovário. Então, a gente pensa que a orquídea é só uma planta a mais, mas nela pode estar a cura também para muitas doenças, como essas que nós estamos pesquisando, junto com Maringá e com a Unicamp. Mas muito obrigado pelo espaço e estamos lá no Orquidário UEL à disposição de toda a comunidade de Londrina e região. Ô Ricardo, aqui fica um depoimento meu, pelo teu currículo, pelo teu estudo, pela tua vida dedicada à floricultura, paisagismo e biotecnologia. Esse podcast poderia ser único só com você, viu? Porque você tem um currículo nacional e internacional dos mais atuantes. Que fique aqui registrado o agradecimento que eu tenho a você por vir aqui, e que aqui a gente conseguiu extrair de você 5% da capacidade que você tem intelectual, profissional de conhecimento, viu, amigo? Porque se a gente adentrar naquilo que você já estudou sobre tecido, plantas, flores, biotecnologia, rapaz, você é um dos caras mais reconhecidos do Brasil, viu, meu amigo? Então aqui eu agradeço essa rápida passagem, mas você é merecedor de todos os louros dessa cidade e da universidade, viu, amigo? Eu que agradeço, Marcão. E nós estamos à disposição aí para estar sempre aprendendo e fazendo novas parcerias aí para o bem de Londrina e de toda a população. Rapaz, só tem catedrático nessa universidade, né, Wander? Rapaz, que orgulho que eu tenho de trazer vocês aqui. Ô, Wander, muito obrigado pela sua presença. Muito legal, Marcão. Muito rico esse período, né? Essa manhã aqui, essa roda de conversa, e revelando o que é a universidade. E nós teremos outros programas pela frente, traremos outros professores, outros pesquisadores, a própria reitora, a professora Marta, já se comprometeu a estar com a gente num dos programas também. E ao terminar, Marcão, eu queria ressaltar duas coisas bem importantes. Acho que
relembrar sempre a contribuição e a memória de quem ajudou a construir essa universidade. Nós falamos aqui da CIL, falamos de Paulo Pimentel, doutor Ascencio, a gente pode falar de Zaqueu de Mello, né, educador, que lutou muito pela educação nessa região, foi também político, queria um projeto mais particular para uma instituição particular, mas ele também comprou o projeto da universidade, se juntou a Dom Geraldo Fernandes, né? Interessante, Dom Geraldo chegou a hospedar o curso de odontologia lá na catedral, não tinha lugar, ele falou, não, eu cedo aqui a catedral, vem para cá. Então, a universidade é resultado de uma tarefa conjunta de pessoas visionárias, que empreenderam, que sonharam com essa região desenvolvida, com esse norte do Paraná. E a segunda coisa importante, eu gosto sempre de dizer, toda vez que venho aqui, a universidade pública, gratuita, né, que abre espaço e oportunidade para todos os níveis sociais. Ali nós recebemos estudantes das mais diferentes regiões e contextos também econômicos. Então, zelar por essa universidade pública aberta, que possibilita que um filho do agricultor, do pequeno camponês, que vem de uma cidade pequena, que viaja horas à noite para estar aqui, estudar, retornar para casa, né? Nós temos lá estudantes indígenas, que vêm das terras indígenas, estudar aqui na universidade, retornam. Então, essa universidade pública é um patrimônio. Desde 1987, quando o Álvaro Dias assinou, ela se tornou esse marco, né? E acho que nós temos que lutar por ela. E o nosso objetivo é que a sociedade londrinense conheça mais a universidade por isso, para apoiar, incentivar o que ocorre e perceber que a universidade está trabalhando em parceria, em prol da cidade. Então eu deixo aqui esse último, né, convite também, para que pessoas possam ir conhecer mais a universidade lá, possam nos visitar, conhecer os setores. O professor Ricardo falou aqui da área dele, mas tem outras, e serão sempre muito bem-vindos lá. Muito bem, amigos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado, Ricardo Faria, Célio dos Santos Costa, Vander de Lara Proença e Gerson Guarientes Júnior. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo tempo de vocês nesse sabadão. Obrigado a toda a equipe da 91,7 e a Rádio Paiquerê. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele há de querer.